salário realmente atrasou dos atletas e também da comissão técnica. Vamos falar sobre isso porque eu vi fontes no Corinthians e já existe o temor em relação ao mercado da bola e até a campanha de doações para a Neoquímica Arena. Vamos falar sobre isso, bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos também falar que houve mais um depoimento na polícia em relação àquele caso da Vaidê, e você sabe o que aconteceu, né? Eles dizem que desconhecem qualquer tipo de intermediário e falaram que eles que procuraram o Corinthians. Detalhes para vocês também agora nesse blend de informações. Além disso, salários atrasados, a Giovani, o atacante Giovani, o que aconteceu? Já foi, não se apresentou na terça, na quarta? O que aconteceu? Vamos falar sobre Giovani, atacante do Corinthians, e tem também a Marta renovando lá com o seu novo clube. Livramento seria? Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Coringão. Fala primeiro da Marta, né? A Marta, ela renovou, tá? Contrato com o seu time lá nos Estados Unidos, o Orlando Pride, né? A renovação vai até 2026 e dessa maneira ela garantiu a sua permanência por lá e frustra, né, os planos do Corinthians em contratá-la. Salário alto, o Corinthians estava disposto a pagar um salário, né, de jogadores até titulares do elenco profissional para a Marta. Não estou falando que tem algum problema nisso, né? Porque a Marta, apesar de eu não gostar da contratação, 38 anos, para mim não joga futebol há muito tempo, é uma jogadora que tem um status, jogadora, né, que muitas vezes foi eleita a melhor atleta do mundo, né, no futebol feminino. Só estou dizendo para vocês que realmente houve uma proposta muito boa do Corinthians, tá? Em relação a salário. Falaram para mim que é um salário que ela ganharia jogando, é um salário de futebol europeu, né? Ou então de futebol americano, onde ela está, jogando no Brasil, mas mesmo assim ela preferiu renovar o seu contrato com o Orlando Pride. Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Se você acha que foi livramento a Marta não ter sido contratada pelo Corinthians, deixa o like aqui e comente aqui embaixo. Olha só, o atacante Giovani, ele não se reapresentou na terça-feira junto com o elenco, não se reapresentou na quarta também, mas, né, ele se apresentou na quinta-feira porque estava negociando a transferência para um clube, né, do futebol, não sei do que, ainda não é falado, enfim, é mantido em sigilo, tá? Mas o Corinthians liberou, né, o Giovani para negociar com outro clube, né, do futebol. A gente não sabe se é do futebol brasileiro, nacional, enfim, não dá para saber. Mas o que a gente sabe é que ele foi liberado, informações, inclusive, do Meu Timão, tá? Tá lá no site do Meu Timão, informação importante. Lembrando que o Giovani está afastado no Corinthians, tá? Desde o final do ano passado, desde outubro, né, de 2024, por não querer renovar o seu contrato com o Corinthians. Decidiu, né, então, deixar o clube, está negociando com outras equipes. O Corinthians, a gente sabe que tem aí 65% dos direitos econômicos do Giovani, tendo comprado aí a fatia do Capivariano, né, por 3 milhões em 2022, tá? Existem janelas de transferências abertas, né, para outros países. Muita gente aposta que é o futebol italiano, mas eu não tenho essa certeza e quase ninguém tem. Mas tem janelas abertas na Alemanha, na França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal e Arábia Saudita, tá? Giovani, que chegou no Corinthians em 2021 por empréstimo do Capivariano, foi destaque no Sub-20 com 25 gols em 46 jogos, promovido ao profissional em 2022, mas não conseguiu se firmar. Entre 22 e 24, ele fez 46 partidas vestindo a camisa do Corinthians, apenas 4 gols, mas também foram apenas 6 jogos como titular, tá? Então esse é o Giovani aí que se reapresentou 2 dias depois, né? Dando crédito à informação aí do Vessone e também do Vitinho lá do Meu Timão. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Olha só, falando agora de um caso bem importante, né? Porque o CEO da VaideBet, ele acabou, né, prestando depoimento. Na verdade é o dono, né, da empresa, não vou ficar falando o nome, falar uma vez só, tá? Até para não ter problemas aqui em relação, né, ao YouTube,
Mas o CEO lá da ex-patrocinadora do Corinthians, matéria da minha amiga Lívia Camilo lá no UOL, diz que, em depoimento à Polícia Civil, o José André da Rocha Neto, né, o CEO lá da empresa, contou uma versão que contraria o Corinthians sobre a chegada do patrocínio de 360 milhões. O dono aí da casa de apostas, né, diz não ter tido nenhum contato com Alex Cassundé, tá? Apontado como intermediário aí no negócio. O UOL teve acesso à íntegra, né, da oitiva aí de Rocha Neto e afirmou, né, que ele não conhece o Alex Cassundé, e inclusive quando mostraram, né, quando a polícia mostrou uma foto do Cassundé para ele falou que não conhecia, desconhece, tá? Outra coisa importantíssima, ele explicou que o interesse em patrocinar o Corinthians partiu dele, tá? Do CEO aí, do dono da patrocinadora, sem que alguém oferecesse qualquer possibilidade. Ele que procurou o Corinthians e foi atrás. Tem lá detalhes, né, no depoimento, que no dia 25 de dezembro de 2023, ele teria, inclusive, contatado, né, um conhecido lá para chegar ao Corinthians, e segundo o empresário, né, um produtor musical. Na sequência, ele organizou uma reunião com o Rocha Neto, Augusto Melo, Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, e outras 2 pessoas, das quais ele não se recorda o nome, no Hotel Tivoli, está em São Paulo. Enfim, e ali no acordo ele acabou ali durante aquela conversa, falou que o próprio Corinthians, né, propôs o patrocínio de 3 anos por aquele valor, e ele acabou aceitando já logo de cara, apesar de deixar de pensar, acabou confirmando, tá? Compromete? Agora nós vamos aguardar as investigações, tá? Deve vazar mais coisas ainda, e-mails e outras coisas, que a gente sabe nos bastidores, né? Vídeos, enfim, não sei que situações são essas, comprometedoras ou não, mas nós vamos ter que aguardar. Esperamos também uma explicação, né, do presidente Augusto Melo, da diretoria corintiana, porque não podemos acusar ninguém, né? A polícia, o inquérito está correndo e a gente tem que aguardar. Agora gente, o Corinthians pronunciar, porque se não tem intermediário, por que, né? Porque houve aquela discussão que ia pagar 20%, não, ia pagar menos, enfim. É melhor o Corinthians se pronunciar, a melhor coisa, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, assunto delicado e chato. Agora eu vou direto, porque salários atrasados no Corinthians. Gente, a gente não tem prazer em dar esse tipo de notícia, ainda mais quando a gente tem o Corinthians como clube, né, do nosso coração, mas a gente é profissional e tem que trazer, ainda mais eu que já sabia que isso ia acontecer. Quem acompanha o canal sabe que eu venho informando que há 10 dias, mais ou menos, o Corinthians tem corrido atrás, né, de 40 milhões no mercado para tentar pagar as contas e pagar as folhas, né? Ontem pagou, né, a folha salarial dos funcionários, mas ficou aí a folha dos jogadores, tá? Jogadores e comissão técnica. Eu, né, até tentei entrar em contato com alguns atletas, e um atleta ou 2 que a gente consiga falar, que a gente tem de fonte, a gente já acaba descobrindo já como é que reagiu todo o elenco. Não consegui falar ainda, tá? Mas amanhã eu creio que eu consigo trazer alguma coisa para vocês em relação aos atletas. Uma fonte que eu consegui falar, tá? Me disse que os atletas são fechados com o Augusto e que não devem ficar chateados aí por conta de uma semana de atraso. A promessa é que esse pagamento seja feito na próxima semana. Vamos, né, aguardar, como eu costumo sempre dizer. Estou sendo bem sincero, né, porque aqui a gente sempre preza pela transparência e pela verdade. Então, não consegui falar com atletas para saber a reação, mas já tem uma fonte, né, dizendo, apesar que é uma fonte ligada à diretoria, né, pode estar, é claro, né, enfim, sendo mais legal com a diretoria. Agora, há um temor, tá, e eu falei com essa mesma fonte, que é ligada à diretoria, em relação ao mercado da bola, ao caso Pogba principalmente, e também em relação à doação, né, das vaquinhas da Neoquímica Arena. Por que existe esse temor e como que eu cheguei a isso? Por causa de vocês. Houve, né, hoje no almoço com a Fiel, um corintiano que me perguntou isso. Sabe, será que, opinando, na verdade, não perguntando, opinando que isso iria atrapalhar. E eu levei essa opinião, que eu faço isso, né? Muitas vezes levo aí opiniões de vocês às fontes. E a fonte diz que realmente preocupa um pouco, não é bom para a imagem do clube.
mas o que mais preocupa é em relação ao mercado da bola, porque nunca é bom, né, externamente ficarem sabendo que salário está atrasando. Em relação ao Pogba, existe uma preocupação nesse sentido, mais por parte do Augusto e de 2 ou 3 pessoas que ficam ali em volta dele. No CT não há tanto temor, eu percebi isso, né, com fontes que eu conversei, porque não há muito desejo, não há nenhum desespero, nenhuma ambição. O CT não está desesperado pelo Pogba, é mais uma contratação mesmo do Augusto Melo. E aí ele fica um pouco preocupado, mas tem a questão do Memphis que pode resolver, tá certo? Outra coisa que eu não apurei ainda, eu vou buscar para vocês, é se o Memphis, né, também está com o salário atrasado, já que grande parte do salário dele é pago, né, pela patrocinadora Master do Corinthians. Enfim, mais tarde eu falo com os atletas e amanhã, né, ou então no almoço com a Fiel, eu devo trazer mais detalhes para vocês. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações.